Neste vídeo vamos esboçar as projeções deste sólido. Sólido este que é então um prisma hexagonal, uma vez que tem as bases que são hexágonos. É regular, pois as arestas são perpendiculares ao plano das bases e porque as suas diferentes faces laterais também são iguais. E tem bases então frontais, ou seja, as duas bases, portanto os dois hexágonos, pertencem a planos que são frontais. Aliás, um deles, o de menor afastamento, pertence ao plano de projeção. Vamos então muito rapidamente fazer aqui o esboço das projeções deste sólido. Vou só identificar alguns dos pontos. Portanto, os pontos da base que está no plano frontal de projeção serão estes, e os pontos da base que pertence a um plano que terá este traço, mais ou menos, portanto, um plano frontal que terá este traço, serão, portanto, o A', B' e o mesmo para os restantes pontos. E já temos os pontos desta figura. Podemos então dar início à sua representação. Vamos começar pelo desenho das suas bases e em particular pela base que pertence ao plano frontal. Eu aqui vou considerar que já sei onde estão os pontos do hexágono. Vai ficar assim um hexágono um pouco torto, mas penso que funciona. Temos então aqui as suas projeções frontais. Pronto, os restantes pontos seriam o D, E e F, mas não vamos agora estar a representar. Como esta base pertence ao frontal, as projeções horizontais destes pontos estão no eixo do X. Portanto, aqui teríamos a projeção de A e aqui teríamos a projeção de B e de C coincidentes, uma vez que os dois pontos, estas duas arestas da base são arestas verticais, portanto os dois pontos terão projeções horizontais coincidentes, e o mesmo aconteceria com a projeção de A e de D, portanto D também seria coincidente com A1. Temos então já uma base representada. Vamos passar para as arestas e partimos do princípio que sabemos a dimensão das arestas, portanto sabemos esta medida, e então seria com perpendiculares ao eixo do X, registávamos aquela medida. Portanto, até vou marcar aqui a magenta para se perceber que é então esta medida, e faremos o mesmo para os restantes pontos. E se a medida fosse respeitada, o fim destas verticais, ou destes segmentos verticais, terminará em pontos com o mesmo afastamento, pontos estes que são então aqui os pontos com a linha, e vamos só representar aqui alguns desses pontos. Até vou utilizar também o magenta, portanto o A' teria a sua operação horizontal aqui, mas notar que a sua operação frontal está coincidente com a projeção de A. E aqui teríamos ponto B' na sua projeção 1, e a qual também está coincidente com o C' na sua projeção 1. As projeções frontais destes pontos estarão coincidentes com o ponto, se quisermos, o ponto homónimo, portanto B' estará com B e C' estará com C, o mesmo para os restantes pontos. E temos o nosso sólido representado. As arestas ficam reduzidas a estes três segmentos, uma vez que temos as arestas sobrepostas na sua projeção horizontal, perdão. E vamos só terminar com, vou ampliar um pouco, vamos terminar com o contorno aparente. O contorno aparente frontal é coincidente com as bases, e o contorno aparente horizontal envolve então esta figura. E temos terminado então o exercício da representação deste prisma hexagonal.